Como investir em ações com alta margem de segurança? Como investir nesses períodos onde a economia está um pouco complicada? Como que eu faço para investir em ações com altíssimo potencial de rentabilidade e que tem o maior potencial de rentabilidade tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos? Isso tudo é o que eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje. Mas antes de eu entrar especificamente no tema desse vídeo de hoje, só quero te fazer uma pergunta. Quero que você mande aqui embaixo se você já sabe o que é margem de segurança. Se você sabe o que é, se você não sabe, aguarde que você vai entender tudo passo a passo, tá? Qual para você é a ação com maior margem de segurança na bolsa hoje? Manda aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E eu, inclusive, vou te mostrar ações que na minha variação estão com uma margem de segurança altíssima, que eu estou investindo, que eu vejo muito sentido para agora, para o momento atual. Então vamos lá. O que é uma ação? Uma parte de uma empresa. Ponto. Vinícius, isso eu sei. Ok, calma, a gente vai chegar lá. Uma ação é a menor parte de uma empresa. Compro uma ação e me torno sócio de uma empresa. Então existe um ativo real no final das contas. Não é um pontinho piscando num gráfico. Não é um pontinho que cruza por linhas de tendência. Tendências não existem. E vão te dizer o que vai acontecer. Não, é uma empresa que está lá. No curto prazo, o que acontece? Qual é o cenário para uma empresa? Totalmente imprevisível. Você nunca sabe. Ou seja, não tem como extrair de forma confiável, segura, rentabilidade consistente e previsível no curto prazo. O curto prazo é imprevisível. Os especuladores mandam nos preços. O preço sobe ou cai com base nas expectativas dos investidores e dos especuladores, não com base em fatos. Mas no médio e longo prazo, o que a gente percebe acontecendo? A gente percebe essa dinâmica aqui acontecendo. Olha só. Olha para minha tela agora e eu vou te mostrar 3 exemplos, tá? De 3 ações, tá? Essa aqui é a ação do Bradesco, tá? Você está vendo aqui a ação do Bradesco num período de 14 anos. 14 anos. Você vê na linha azul o que acontece com o preço da ação do Bradesco. Na linha azul, o que acontece com o preço da ação do Bradesco. E na linha preta, você percebe o que acontece com o lucro do Bradesco, tá? Então, na linha azul, o preço de uma ação e na linha preta, o lucro por cada uma das suas ações. A gente faz uma comparação justa. O que a gente consegue perceber? Que no curto prazo, o que acontece? Às vezes, o preço da ação cai enquanto o lucro está subindo. A gente percebe que em outros momentos o lucro está subindo de novo e o preço da ação está caindo. O lucro está subindo de novo e o preço da ação está caindo. Baita oportunidade. Depois, o que acontece? O preço segue o lucro. Anota isso. O preço de uma ação segue o lucro da empresa que está por trás da ação. Ponto. O preço de uma ação segue o lucro da empresa. Tá? A gente vê que a direção é a mesma, embora no curto prazo tenha esses solavancos. Próxima ação, Grendene, uma outra empresa, aqui num período de 11 anos. O que a gente consegue perceber? A mesma coisa. Que existem alguns momentos em que, por exemplo, o lucro está se expandindo e o preço da ação está caindo. Só que é volatilidade do mercado, natural. No curto prazo não tem como saber o que vai acontecer. Mas no longo prazo, o que a gente vê acontecendo? E não é longo prazo, no médio e longo prazo. A gente vê essas aberrações aqui, lucro subindo e preço caindo por meses. Depois já volta. Então, o que acontece? O preço segue o lucro. Vamos pegar o caso aqui da Ultrapar. O que a gente vê acontecendo? Nitidamente, o preço da ação segue o lucro da empresa. Se o lucro sobe, o preço sobe. Se o lucro cai, o preço cai. Ponto final. Você conseguiu perceber isso? Essa é a grande conclusão. O que move o preço de uma ação para cima ou para baixo é o que acontece com o lucro da empresa. Ponto. Mas o que você tem que perceber? Margem de segurança é a distância. Atenção. Margem de segurança é a distância entre o lucro e o preço. Vamos pegar o caso aqui do Bradesco? Olha só, quando a gente olha para essa situação aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui um caso clássico. Aqui, essa situação onde o preço está subindo mais do que o lucro. O que acontece? Aqui eu tenho uma margem de segurança muito menor, porque o preço está subindo de uma forma mais veloz do que o lucro está subindo. Então aqui a minha margem de segurança é baixa. Onde que é o momento aqui para o Bradesco que eu tenho uma margem de segurança elevada? Aqui nesse momento. E você pode ver que esse momento precedeu uma grande valorização do preço da ação. Tá? Olha só, nesse período aqui, entre 2013 e 2014 até 2015, a gente viu o que ia acontecendo. O lucro do Bradesco, o lucro por ação saindo da casa de mais ou menos R$ 1,80 para a casa de R$ 2,80. Então subiu 30% o lucro. Só que o que aconteceu com o preço da ação? O preço da ação caiu. E aí você vê, o lucro da empresa subiu, só que o preço da ação no curto prazo caiu. Aí você tem 2 opções. Primeira opção, meu Deus, o Bradesco sempre foi um banco maravilhoso, mas
Agora eu acho que o negócio desandou. Meu Deus, agora eu vou jogar toda a história fora e eu acho que agora é um momento diferente. Vou investir lá numa ação do Zé Pimpolho. Quando, na verdade, você entendendo que no curto prazo essas oscilações malucas acontecem, você vê isso aqui como uma grande oportunidade de compra. Por quê? A distância entre a linha do lucro, que está acima da linha do preço, se chama margem de segurança. Quanto mais defasado está o preço de uma ação em relação ao lucro da empresa, maior é a margem de segurança. Você consegue perceber isso? Você consegue perceber isso? Então aqui era um grande momento de oportunidade. Se confirmou. O preço da ação saiu aqui da faixa dos 13,50 e foi parar lá na faixa dos quase R$40 alguns anos depois. A gente tinha uma alta margem de segurança nisso daqui. Ao mesmo tempo, olha o que aconteceu com o caso da Ultrapar. A Ultrapar, lá em 2011, 2012, ela operou com margem de segurança negativa. Quer dizer que uma empresa com margem de segurança negativa, ou seja, o preço subindo mais que o lucro, quer dizer que essa ação vai desvalorizar? Não necessariamente, mas quer dizer que eu não tenho segurança no meu investimento. Por quê? Porque o lucro está subindo, o lucro aqui estava caindo e o preço da ação estava subindo. Na especulação de que a empresa ia melhorar. Que bom que deu certo, a empresa melhorou o lucro. Poderia não ter dado certo, como não deu posteriormente. Olha que esse período, lá por 2017, em que o preço da ação estava acima do crescimento do lucro da empresa. O lucro da empresa começou a frustrar desde 2016. Caiu, subiu um pouquinho e depois desabou. O que aconteceu com o preço da ação? O preço da ação desabou atrás. Por que o preço da ação desabou? Muita atenção nisso. Por que o preço da ação desabou? Porque o preço e o lucro, eles estavam mais ou menos juntos. Agora, se o lucro aqui do Bradesco despencasse aqui, o preço da ação já estava tão defasado que não ia cair tanto. Essa é a famosa margem de segurança. É quando eu compro por um preço muito mais defasado do que o lucro que a empresa está apresentando. Aqui eu tenho uma alta margem de segurança. Aqui eu tenho uma baixa margem de segurança. Inclusive está operando com margem de segurança negativa. O que aconteceu? Olha só, depois desse período de imbróglio, onde o preço superou a evolução do lucro, aconteceu uma queda de 50% no preço da ação. Tá? Você consegue entender? Ok, vamos avançar. Então, o que a margem de segurança ela te oferece? Ela te oferece uma espécie de garantia, embora não seja 100% garantido, mas uma espécie de garantia que o preço de uma ação não vai desabar se o lucro da empresa desabar por alguma questão específica da empresa ou do próprio mercado. Momento atual do mercado, tá? E a gente está sempre nessa busca pela boca do jacaré. O que é a busca pela boca do jacaré? Isso a gente tem nas anti-ações, quando eu explico lá sobre as anti-ações, a gente está sempre na busca da boca do jacaré. Isso a gente tem também aqui nas ações, tá? Que basicamente é isso aqui, é quando a gente tem o preço da ação defasado e o lucro subindo. Então, esse desenho aqui forma a boca do jacaré. Não sei se você já viu um jacaré com a boca aberta, mas é nesse formato, tá? E vamos pegar alguns exemplos atuais para a gente entender, tá? Nem vou pegar o caso do Banco do Brasil, embora seja um caso clássico com altíssima margem de segurança, porque é uma questão da estatal, tem gente que não gosta da estatal, vocês vão ficar com um burburinho, não tenho dúvida disso, tá? Mas vamos pegar o caso de algumas empresas privadas aqui para mostrar para vocês. Olha só, eu vou abrir aqui, vou compartilhar a tela do meu computador, duas ações que eu gosto muito no momento atual. Não é recomendação de investimento para você, tá? Você tem que saber fazer suas próprias análises, tomar suas próprias decisões, mas eu gosto muito dessas ações, tá? E, inclusive, tenho ações dessas duas empresas. E basicamente, o que a gente consegue perceber aqui? Então, o que você vê aqui acontecendo? Essa é a ação da B3, a nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil. O que a gente vê acontecendo? Olha só, aqui eu entrei no Status Invest e coloquei para pesquisar os indicadores da B3, a nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil. E o que a gente percebe aqui nos indicadores da B3? Eu coloquei aqui no histórico do lucro nos últimos 5 anos. E quando eu pego o histórico do lucro nos últimos 5 anos, a gente vê que a empresa aumentou bastante o lucro até 2021 e em 2022 deu uma leve reduzida no lucro, mas ela tem uma comprovada aceleração do lucro com o passar do tempo. Tá? E o que a gente vai notar aqui? Só para que eu estou mostrando inclusive numa plataforma gratuita para que você consiga fazer isso se você quiser. Tá? Deixa eu abrir uma calculadora aqui. E a gente vai pegar e vamos ver quanto que foi o lucro em 2018, 5 anos atrás. 2 bilhões, tá? 2 bilhões. Quanto que foi o lucro agora? Em 2022, que nem foi o lucro recorde. 2022, 4,2 bilhões. Então vamos pegar aqui, 4,2, tá? Dividido por 2,1.
vai dar 2, que é um aumento de 100% no lucro. Então, o lucro dobrou de 2018 até 2022. Ok? Vamos ver o que aconteceu no preço, com o preço da ação nos últimos 5 anos? Olha só, vou colocar aqui nos 5 anos, a ação da B3, vamos colocar aqui em percentual. O que aconteceu com o preço da ação? O preço da ação subiu 57%. 57%. Chegou a subir 180%. Aqui não tinha margem de segurança. Mas, no momento atual, tem uma gordura. Eu quero que você entenda a lógica do processo. Tem uma gordura de mais de 40% da margem de segurança. Mais de 40% da margem de segurança. Por quê? O lucro está subindo, por exemplo, nos últimos 5 anos, 100%, enquanto o preço da ação está subindo apenas 57%. Percebe? Vamos pegar uma outra ação aqui, ó, Odontoprev. Odontoprev, tá? Odontoprev, pegando o lucro dos últimos 5 anos também, 2018, qual foi o lucro? 285 milhões aproximadamente, tá? Qual foi o lucro em 2022? Lucro recorde, 452 milhões, tá? Então, 452 dividido por 285, vamos ver? 452 dividido por 285, chegamos a um aumento no lucro de 58,6%. 58,6%. Isso aqui é 1,5859, então eu teria que fazer menos 1 vezes 100 e aí chegaria a... Ah, porque eu coloquei a multiplicação junto, foi por isso. Mas aqui, ó, 58,59% foi o aumento no lucro. Se eu pegar aqui a ação do Odontoprev, colocar nos últimos 5 anos, o que eu vou ver com o lucro? Olha lá, atenção. Atenção, olha isso. O que aconteceu com o lucro? Aumentou 60%. O que aconteceu com o preço da ação? Caiu 6%. Caiu, repito, caiu 6%. Você percebe a margem de segurança que você tem aqui? E você tem oportunidade nessa ação aqui, ó, já faz um tempinho. Já faz um tempinho. Ela está dando lucro recorde e o preço da ação está caindo. Olha que doideira. Mas isso aqui são casos pontuais específicos desse momento. A gente tem um burburinho muito grande no mercado. Sobre se faz sentido analisar o preço da ação ou não. Né? E efetivamente o que nos dá margem de segurança é justamente um preço defasado de uma boa empresa. Aqui é a diferença. Se você comprar uma ação de uma empresa porcaria por um preço baixo, é óbvio que vai ser ruim. Você comprou uma empresa porcaria. Não muda nada o fato que a empresa é uma porcaria. Agora, se você comprar a ação de uma boa empresa a preços mais baixos, comprovadamente isso faz com que você tenha uma maior rentabilidade com o passar do tempo. Opa, para aí, mudamos o discurso. Primeiro eu falei para você sobre investir em ações com alta margem de segurança, que isso era bom porque te dá mais segurança. Agora eu estou te falando outra coisa, estou te falando que ações com alta margem de segurança rendem mais no longo prazo. Essa é uma afirmação. Enquanto o mercado discute muito, preço importa, preço não importa, só que eu trouxe aqui 2 dados, um dado do Brasil, e um dado do mercado americano, comprovando para você que ações mais baratas, ou seja, ações não com preço mais baixo, ação barata e preço baixo é coisa diferente, ação barata e preço baixo é coisa diferente, depois eu explico sobre isso, mas que ações baratas rendem mais no longo prazo. Vinícius, me comprova isso, vamos lá, deixa eu pegar aqui, eu vou pegar um estudo para mostrar para você, é um artigo feito aqui no Brasil, estou te mostrando agora um estudo e eu vou direto para as páginas que eu tenho anotado aqui já para fazer você economizar tempo. Esse estudo aqui foi feito pela Alexia Pimentel, tá? Uma abordagem sistemática para o Value Investing na Bolsa Brasileira, Universidade Federal do Rio de Janeiro, projeto de graduação apresentado ao curso de Engenharia de Produção. E a gente consegue ver aqui, ó, vou passar depois, se você quiser, você pode me pedir pelo direct no Instagram, que eu te mando o link para você fazer o download desse artigo, são 72 páginas, mas o que a gente consegue ver no resumo? Do que se trata esse artigo aqui? Esse artigo aqui se trata do seguinte, tá? Neste trabalho, explora-se a construção de um portfólio, ou seja, de uma carteira de investimentos, uma combinação de investimentos, baseado em fatores de estilo, tá? Isso aqui é um termo técnico que você não precisa focar agora. Mais especificamente, o fator de valor para a Bolsa Brasileira entre os anos de 2012 e 2019, tá? Valor, ela está se referindo ao quê? A preço. Tá? É isso que ela está dizendo, ó, essa distorção de valores. Então ela vai pegar fatores que vão nos mostrar o valor, poxa, quanto que aquela ação vale, quanto que está hoje e pegar essa distorção de preço. Mas o mais importante, entre os anos de 2012 e 2019. Por que é importante entre os anos de 2012 e 2019? Seguinte, quando você vê um estudo
que ele é feito sobre ações, certo? E aí você vê aquele estudo sendo feito só num período de queda das ações ou só num período de alta das ações, claramente esse é um estudo enviesado. Enviesado. Por quê? Ele está querendo te comprovar algo que ele já tem em mente e ele pega um período que, poxa, é só de ascensão para os preços das ações ou só de decrescimento dos preços das ações. O que é um estudo com menos viés ou sem viés? É um estudo que compreende um momento de queda nos preços das ações e um momento de elevação dos preços das ações. Exatamente o que a gente tem aqui. Por quê? De 2012 a 2015, a gente tem as ações caindo. 2015 a 2019, a gente tem as ações subindo. Então, a gente tem um estudo que ele pode ter algum tipo de viés, mas o viés é muito menor. Quando você tem um viés menor ou ausência de viés, esse estudo ele tem uma aplicação muito maior. Então, eu gostei desse estudo porque ele compreende 2012, 13, 14 e 15 de queda nas ações, 16, 17, 18, 19 de elevação nos preços das ações. Então, ele é o mais isento possível, certo? E depois a gente vai para a página 15, onde ela faz a delimitação do estudo, tá? Toda análise aqui é realizada, é limitada ao escopo da Bolsa Brasileira, tá? No período compreendido entre 2012 e 2019. Além disso, são excluídos da análise os bancos e seguradores, tá? Por que são excluídos da análise os bancos e seguradores? Porque tem um indicador que eles usam aqui nesse estudo que os bancos e seguradores não têm. Essas empresas do setor financeiro, elas têm a contabilidade feita de uma forma diferente, então eles excluíram isso, todas as outras empresas têm uma contabilidade específica, certo? Anormal, digamos assim, e o setor financeiro, eles têm uma contabilidade um pouquinho diferente. Então, eles não conseguiriam fazer essa comparação, tá? Eu já vou te indicar, já vou te mostrar qual desses indicadores que eles estão trabalhando aqui, tá? Então, excluindo o setor financeiro, mas tem os dados de performance do setor financeiro aqui para você ver também, tá? Como que foi a construção do portfólio? O portfólio que eles colocaram em teste para ver se dava um retorno maior ou menor do que a média das ações, ele foi construído com ativos da Bolsa Brasileira a partir do modelo fundamentalista de análise de fatores, ou seja, analisando indicadores como PL, PVP, ROI, margem líquida, vários indicadores, você pode ver, isso está dentro da análise fundamentalista, tá? Com enfoque nos fatores de valor. O que são os fatores de valor? Como eu expliquei para você, aqueles mais focados em preço, em distorção de preço, tá? Os fatores, como direcionadores de valor da empresa, são os múltiplos que eles usaram, PL, que é o preço da ação em relação ao lucro da empresa, PVPA, que é o preço da ação em relação ao valor do patrimônio da empresa por ação, e o EV/EBIT. Tá? O EV/EBIT é aqui esse indicador que as empresas do setor financeiro não têm. Tá? Por quê? Porque a contabilidade é um pouco diferente. Então, o que acontece? Olhando esses três indicadores, eles pegaram aquelas empresas que tinham os menores PLs, PVP e EV/EBIT. E eles mediram qual foi a performance dessas empresas que tinham indicadores de preço mais baixos. Indicadores de preço menores, o que significa ações mais baratas, o que significa maior margem de segurança. Porque se o preço está baixo em relação ao lucro, lembra daquele gráfico? Significa que o que acontece? O preço está aqui, o lucro está aqui, a margem de segurança está aqui. Tá? E aí, qual foi o resultado desse estudo aqui no Brasil? Deixa eu pegar aqui, página 58. Olha que louco isso daqui. Período de retorno acumulado. Tem o resultado da rentabilidade anualizada, ou seja, a rentabilidade ao ano, ou a rentabilidade acumulada do período, de 2012 a 2019. Vamos olhar os dois. Quando eu pego o portfólio que eles montaram, mais o índice financeiro, aí incluindo todas as empresas do setor financeiro, não só as mais baratas, mas as mais baratas e as mais caras. Qual foi a performance? 18,5% ao ano. Pegaram as empresas mais baratas da bolsa de todos os setores e pegaram todo o setor financeiro, 18,5% ao ano. Qual que foi a rentabilidade anual daquele portfólio que eles montaram, excluindo bancos e seguradoras? 15,5% ao ano. Qual foi a rentabilidade média da bolsa no mesmo período? 9,6%. Qual foi o CDI, ou seja, a rentabilidade da renda fixa média no mesmo período? 9,5%. Então a gente vê que tem uma performance muito melhor do que a média e do que a renda fixa. Esse portfólio focado em empresas com nível de preço mais baixo, tá? Quando a gente olha o resultado acumulado, obviamente vai ser a mesma coisa, né? Mas você vê a diferença de rentabilidade. Enquanto
a renda fixa rendeu 100%, 101, 102, o índice Bovespa médio das ações rendeu 103, praticamente a mesma coisa que a renda fixa. Quanto que rendeu o portfólio montado aqui pelo estudo só com as ações mais baratas? 206%. 206%. O dobro da média das ações. Quanto que rendeu o portfólio mais o índice financeiro? Por isso que eu gosto da empresa do setor financeiro. Quase 300%. 272%. Tá? 272%. E a conclusão, na página 61, é que o resultado do portfólio é satisfatório, tendo excedido o índice Bovespa, ou seja, a rentabilidade média das ações, em cerca de 9 pontos percentuais ao ano, considerando a adição do índice financeiro, e em 6 pontos percentuais ao ano sem adição do índice financeiro. Sem adição do índice financeiro. Então, imagina se você consegue aumentar a sua rentabilidade em 6% ao ano, em 9% ao ano. Claro que em média, claro que num período de 7 anos, não é curtíssimo prazo que a gente está olhando aqui. Mas você consegue perceber a validade disso para o caso do brasileiro, para as ações do Brasil, para a Bolsa de Valores no Brasil? Está comprovado? Manda para mim nos comentários. Está comprovado para você que no Brasil ações baratas rendem mais? Agora, Vinícius, isso é no Brasil. No exterior é assim também? Você quer ver? Deixa eu te mostrar aqui um outro estudo com prazo de tempo ainda maior do mercado desenvolvido, como Estados Unidos. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem estudos com prazo mais longo, infelizmente, tá? Esse aqui é o cenário dos Estados Unidos, o cenário americano. Vinícius, está meio embaçado essa tela, né? Tá meio torta essa tela, né? Tá. Foi uma foto tirada de um livro, então acabou que não ficou perfeitamente reto, porque fica difícil, né? Um livro antigo, inclusive. O que está aparecendo na sua tela agora? Está aparecendo para você uma página do livro Investindo em Ações para o Longo Prazo, do autor Jeremy Siegel. É um best-seller sobre investimento em ações, tá? Ele comete um erro banal quando ele fala sobre o ouro nesse livro, mas não quer dizer que esse erro banal, realmente é um erro crasso, não quer dizer que todo o livro seja ruim. Não, o livro é bom, exceto essa parte que ele fala do ouro, faz uma comparação em relação ao ouro. Talvez em algum momento você já tenha me ouvido falar por aí e mostrar esse trecho. Se não, eu vou mostrar daqui a alguns dias numa live. Mas o que acontece? Aqui, o Jeremy Siegel, ele pegou o retorno das ações do S&P 500 classificadas por índice de Price Earnings, que é o mesmo PL. Vinícius, você falou em PL, PVP, EV/EBITDA. Eu já vou explicar o que é cada um deles. Eu quero que você entenda que são indicadores de preço. Nesse momento, eu quero que você entenda isso. São indicadores de preço. E quanto menores esses indicadores, significa que mais barata a ação está. Ponto. Tá? Aí, o que ele fez? Ele pegou o retorno, a rentabilidade das ações do S&P 500, que é um índice, um índice americano, o índice que melhor representa a rentabilidade média das ações nos Estados Unidos. E ele pegou aquelas 500 empresas, certo? E pegou o resultado delas, a rentabilidade delas de 1957 até 2012, certo? Então a gente pega aqui um período de 55 anos, é isso? 55 anos, tá? Se eu não estou ruim de cálculo, 65 anos, desculpa, 65 anos. Não, gente, 55 anos. 55 anos. Tá? Então ele pega 55 anos da história, 2012 foi a publicação do livro, por isso até 2012, e aí o que acontece? Ele divide essas 500 ações que fazem parte do S&P 500, que são as 500 ações, 500 ações das empresas, 500 maiores empresas que dão lucro, ou pelo menos deram lucro nos últimos 4 trimestres nos Estados Unidos. Então, dentre todas as empresas dos Estados Unidos, pega as 500 maiores que deram lucro nos últimos 4 trimestres. Elas estão dentro do S&P 500. Ele pegou essa performance e dividiu essas 500 ações em 5 grupos de ações, de 100 ações cada grupo, certo? 100 ações cada grupo. E aí, o que acontece? Ele separou naquelas, deixa eu até me movimentar aqui, Espera aí que eu fui para trás, deixa eu ir para frente. Ele pegou aquelas que tem esse índice PL, que em inglês é Price Earnings, por isso é PE. Tem um índice mais baixo, tem um índice baixo, tem um índice médio, tem um índice alto, tem um índice mais alto. O que significa que tem as que tem o Price Earning mais alto? Significa que são aquelas ações mais caras, com maior preço em relação ao lucro. O que significa o Price Earnings ou o PL no Brasil, preço-lucro mais baixo? Aquelas ações que são mais baratas em relação ao lucro que elas geram. Tá? E o que a gente consegue ver claramente? Claramente, olha só. Aquelas ações que têm um alto índice
price earnings, tem um alto índice de preço em relação ao lucro, ou seja, baixa ou negativa margem de segurança, o que acontece? São as que menos rentabilizam. $1 teria virado quanto? 64 dólares, 55 anos depois. Agora, aquelas ações que têm um price earnings mais baixo teriam transformado $1 em cerca de 800 dólares. Olha que doideira. A rentabilidade média anual do S&P 500 nesse período foi 10%. Aquelas que eram as ações mais caras não foi nem 8% ao ano. As que foram as ações mais baratas era praticamente 13% ao ano. Isso dá uma diferença absurda no longo prazo. Você viu, saiu de 1 para 64, no caso das mais caras. No caso das mais baratas, saiu de 1 para 800 dólares. Então você vê que tanto no cenário no Brasil, que a gente tem aquele estudo lá, aquele artigo, quanto no cenário dos Estados Unidos, a gente vê que as ações que mais rentabilizam são aquelas mais baratas. E você pode ver que, inclusive nas últimas décadas, as ações mais caras, o pessoal era muito tarado efetivamente pelas ações da tecnologia. Só que as ações com maior índice de preço-lucro não tem toda essa performance, não tiveram toda essa performance, enquanto aquelas ações mais baratas que têm uma consistência e resultado muito maior. Sobe, cai, mas tem uma consistência. Ao invés de subir um pouco, sobe pra caramba, cai pra caramba, né? Sobe pra caramba, cai pra caramba. Não, é completamente diferente essa história. Então você investir em ações baratas, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, te dá mais margem de segurança. E ao te dar mais margem de segurança, também faz com que você tenha um nível de rentabilidade maior. Conclusão número 1, preço importa. Você tem que focar em investir em ações baratas. Só que é diferente, ação barata é uma coisa e ação com preço baixo é outra coisa completamente diferente. Deixa eu pegar um caso prático, tá? Vou pegar aqui o caso das ações do Banco Pini e vou pegar o caso aqui das ações do Santander. Olha só, aqui você está vendo as ações do Banco Santander. R$27 está cada ação hoje, tá? R$27. E aqui você está vendo as ações do Banco Pine, menos de R$2 cada ação. Aí eu te pergunto, poxa, qual é o preço, qual é a ação mais barata? Aquela de R$1,90 ou aquela de R$27? E eu te afirmo categoricamente que é a de R$27. Por quê? Porque quando eu desço aqui e olho o indicador de preço, a ação barata é relacionada ao indicador de preço e não ao preço em si, a cotação. Quando eu olho aqui o PL do Santander está quanto? O preço em relação ao lucro está 8,2 vezes. E quando eu olho o do Pini, está 8,66 vezes. Então eu chego à conclusão de que, opa, Pini tem o preço 15 vezes menor. Tem a cotação 15 vezes menor, mas é uma ação mais cara do que a ação do Santander. Sob a ótica desse indicador do preço em relação ao lucro, que é o que eu estou me atendo aqui desde o início da nossa explicação nesse nosso vídeo de hoje. Tá? Então, ação barata é uma coisa, se refere a preço em relação a alguma coisa, ou seja, a indicadores de preço. Ação com preço baixo é outra coisa. Significa uma ação que tem preço baixo. Inclusive, se uma empresa vai lá e vai vender uma parte da empresa na bolsa. E ela decide, vou vender 10% da empresa na bolsa. Ela tem a opção de dividir aquela fração do patrimônio quantas vezes ela quiser. Então, por exemplo, digamos que uma empresa vai vender 100 milhões de reais em ações e aí ela toma uma decisão arbitrária. Ela decide, vou dividir o patrimônio da empresa em 10 milhões de ações. Automaticamente, se eu tenho 100 milhões de reais, divido por 10 milhões de ações, qual é o preço da ação? R$10. Agora, digamos que a empresa tomou uma outra decisão. Ela quer dividir aqueles 100 milhões de reais em 1 milhão de ações. Qual vai ser o preço da ação? 10 vezes maior, R$100. Então, o preço, a cotação, a ação está R$27, está R$2, não diz nada. Você tem que olhar para os indicadores de preço. Uma empresa pode fazer grupamento de ações. Pega lá 5 ações e faz um grupamento de 5 para 1. Cada 5 ações vira uma. E o preço quintuplica da noite para o dia. Pode fazer um desmembramento de ações. Pega e divide. Poxa, cada uma ação vai virar 5. Então, o que vai acontecer com o preço dessa ação? Vai cair 5 vezes. Vai cair 80% nesse caso. Então, para de olhar para a cotação. Para de olhar se o preço subiu, se o preço caiu. Tem que olhar para o indicador de preço. Isso é o que vai te dizer
se uma ação está barata ou se está cara. Já puxando para esse assunto, olha só, quando a gente olha o histórico do preço das ações do índice Bovespa, que é o índice que calcula a rentabilidade média das ações aqui no Brasil, em relação ao lucro que as empresas geram, o que a gente vê? Hoje a gente está num dos menores patamares de preço da história. Olha aqui as últimas 2 décadas. Esse é o patamar de preço que a gente está hoje. A gente só frequentou esse patamar de preço lá em 2002, antes das ações subirem 700%. 700%, acredite se quiser. Ah, Vinícius, mas você está considerando Petrobras, que teve um lucro gigantesco, não quer dizer que vai continuar, eu acho que ela vai ser assaltada agora. Tudo bem, vamos tirar aqui, ó. Tira Petro e Vale. Continuamos lá no fundo do poço, onde a gente frequentou rapidinho depois da queda violenta em 2008, certo? Mas só frequentamos esses patamares de preço aqui, ó, lá por 2002, 2003. E nenhum outro momento. Então, a gente está num momento de preço extremamente baixo em relação ao lucro que as empresas geram. Por isso eu considero, tem pessoal com muito medo, meu Deus, o Brasil vai virar a Venezuela. Doidos, categoricamente doidos, a situação é completamente diferente, tá? Demora muito tempo para a gente chegar no estágio da Venezuela, mas, muito tempo mesmo. Mas, e tem pessoal com muito medo, querendo tirar todo o seu dinheiro do Brasil, meu Deus do céu, não vale a pena. Eu não consigo não investir em ações no Brasil. Por conta de um preço tão defasado. Inclusive eu tenho vídeos comparando o Brasil com a Venezuela, comparando o Brasil com a Argentina, mostrando como a situação é tão diferente para você que tem esse temor, está assustado, está caindo em narrativa que não faz muito sentido, tá? Mas o que acontece? Você já viu, o preço está extremamente defasado, a gente encontra, por isso que eu decidi fazer um vídeo com esse tema, a gente encontra várias ações baratas e é um momento de grande oportunidade para você investir em ações. Não quer dizer que as ações não vão cair mais, podem cair mais 20%, 30% com tranquilidade. Inclusive está virando meio consenso, algo que eu falo desde 2020, que o cenário da recessão no Brasil cada vez é mais próximo e claro. Está virando consenso, então você precisa das anti-ações para você conseguir ter rentabilidade nas altas e nas quedas da bolsa, mas o cenário para as ações, pensando no médio e longo prazo, está excepcional, tá? Só quis fazer esse disclaimer aqui para você, tá? Muitas vezes, e eu quero que você tenha cuidado com isso, e eu já vou começar a te mostrar os indicadores para você não precisar comparar esses gráficos quando for fazer uma análise, mas só uma atenção, um cuidado. Muitas vezes o pessoal fica ludibriado com ações que são grandes promessas, que, meu Deus, vão valorizar pra caramba, e, meu Deus, tem muitos clientes, e haha e uhu. Quando eu fiz um vídeo sobre Nubank, por que eu não colocaria nenhum centavo do meu dinheiro nas ações do Nubank, lá em novembro, dezembro de 2021, eu fui sucateado nos comentários. E olha o que acontece com a preço da ação desde lá. Cai mais de 60%, chegou a cair mais de 70%. Por que isso aconteceu? Baixa margem de segurança. Poderia ter só rentabilizado? Poderia. Mas a margem de segurança era negativa, porque a empresa ainda dava prejuízo naquela época. Então, não cai no teu instinto, não cai nessa parte emocional. Você tem que ser racional ao investir o teu dinheiro. Você tem que levar o preço em consideração, porque preço te dá margem de segurança te dá resultado. Já te mostrei aqui. Só que ficaria meio complexo você ficar comparando gráfico toda hora, tá? Para você fazer análise e ver se o preço da ação está alto ou está baixo. Então, você não precisa olhar da forma como eu te mostrei no Status Invest, olhar no TradingView o preço da ação, não precisa olhar para ver, poxa, o preço subiu tanto, o lucro subiu tanto, será que tem mais segurança, será que não tem? Você pode usar indicadores de preço para você conseguir ter essa visão, certo? Como, por exemplo, e aqui eu vou pegar o caso da Odontoprev, que foi o caso que eu mostrei aqui. Como, por exemplo, o indicador PL e o contrário dele. O indicador PL e o contrário dele. Tá na tela. O que eu estou te mostrando aqui? Entrei no site Status Invest, tá? E selecionei a ação do Bradesco, que na minha visão eu comprei, na minha visão não é uma recomendação de investimento para você, na minha visão é uma grande oportunidade que a gente está vivendo agora com essa ação do Bradesco. E eu vou te explicar para você o porquê, tá? Olhando aqui os indicadores de preço. Então, quando eu olho os indicadores de preço, o que eu consigo perceber? Existe um tal de PL aqui, muito conhecido, existe o PVP e existe o EV/EBIT, o que não existe é o EV/EBITDA, tá?
Mas vamos concentrar nesses dois aqui, ó, nesse momento, e o EV/EBIT fica a dever de casa você estudar sobre, tá? O PL, eu inclusive não sou muito chegada nele. O PL, ele vai me dizer o quê? Você pode vir aqui nessa interrogação e vai aparecer para você. Ó, o PL dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. O que isso significa? Qual é a fórmula? O preço atual da ação dividido pelo lucro que a empresa paga por ação. Ou o preço de todas as ações, que você vê aqui pelo valor de mercado, certo? Dividido pelo lucro dos últimos 12 meses, que você pode pegar aqui, ó. Por exemplo, aqui você pode pegar o lucro aqui, foi 21 bilhões em 2022, tá? E quando você faz a divisão, você não precisa fazer na mão, o site faz para você, você chega ao indicador PL, certo? Que compara o preço da ação com o lucro da empresa. O que esse indicador PL diz? Esse indicador PL diz quanto tempo vai levar, ou melhor, quantos anos vão levar para que a empresa, mantendo ela o seu lucro constante, para que a empresa devolva para você o valor que você pagou pela ação na forma de lucro da empresa. Volta. De novo, o que significa o PL? Se a empresa mantiver o lucro constante, o PL significa o quê? Quantos anos vão levar para a empresa retornar para você, investidor, na forma de lucro, o valor que você pagou pela ação. Basicamente é isso. Só que, às vezes, e principalmente no início, quando você está começando a investir, é muito complexo você entender o PL dessa forma. É mais fácil você focar em entender o contrário do PL, que é o LP, o chamado Earning Yield. O que é o Earning Yield? O Earning Yield, deixa eu pegar a calculadora, é o contrário do PL, é o LP. Que ele te mostra o quê? Quanto que você imagina que você troca aqui? Então você não está dividindo o preço pelo lucro, você está dividindo o lucro pelo preço. O que é a divisão do lucro pelo preço? Rentabilidade. Então imagina que você tem um apartamento, tá? Esse seu apartamento vale 500 mil reais, tá? Esse é o preço do apartamento. E aí digamos que você alugue esse apartamento por 25 mil reais por ano. 25 mil reais por ano. Então, como que você chegaria ao LP, ao Earning Yield desse apartamento? Você pegaria 25 mil, dividido por 500 mil, você chega em 5%, que é mais ou menos o quanto você consegue com aluguel, 4,8%, 5% do valor venal do imóvel. Tá? Então, o LP é muito mais fácil de você entender. O LP, ao contrário do PL, o Earning Yield, ele é muito mais familiar para você. Qual a rentabilidade dos seus investimentos é o seu Earning Yield, porque você tem um patrimônio, tem um preço ali, uma cotação do seu patrimônio, e você tem um lucro que você teve, por exemplo, nos últimos 12 meses. Qual foi o seu LP nos últimos 12 meses? É a sua rentabilidade dos seus investimentos. Então, quando a gente pega o caso do Bradesco, tá? Como que eu encontro o LP a partir do PL? Eu pego 1 e divido pelo LP e pelo PL, que aí vai me dar o LP. Então, eu vou pegar aqui, ó, 1 dividido por 6,88, é isso? 6,68. E eu chego a um LP de 14,97. O que 0,1497, se eu multiplicar por 100, eu tenho em percentual, porcento, né? Por isso que é porcento. Então, o que significa? Que o LP do Bradesco é 14,97%. O que significa um LP, um Earning Yield de 14,97%? Significa que o lucro que o Bradesco tem hoje teve nos últimos 12 meses. Melhor dizendo, comparado com o preço da ação hoje, o lucro que ele tem hoje é equivalente a 15% do preço da ação. Repito, o lucro é equivalente a 15% do preço da ação. Do preço que a ação está hoje, certo? Do preço da ação está hoje. Aí você pega esses 14,97, 15%, e você compara quanto que está rendendo a poupança. Ah, Vinícius, a poupança está rendendo uma porcaria, uma mixaria, menos de 10% ao ano. Aí você pega e vai lá, ó, preços e títulos Tesouro Direto. E você vê lá, ó, quanto que está rendendo o Tesouro Prefixado? Menos de 14,97. Quanto que está rendendo o Tesouro IPCA+? IPCA mais 6,5. O IPCA médio nos últimos 10 anos é 6. Então, 6 mais 6,5, 12,5. Aí você vê, caraca, olha a conclusão que você chega. O lucro que hoje o Bradesco tem em relação ao preço da ação do Bradesco
gera um percentual que é maior que qualquer outra rentabilidade que eu posso ter na renda fixa, que eu posso ter na poupança, que eu posso ter no Tesouro Direto, seja lá onde for. E é um banco gigantesco, com histórico de resultado incrível e que, inclusive, tirou 5 bilhões do seu lucro aqui, já contando que não vai receber o pagamento das americanas. Porque ele tinha 5 bilhões emprestado para as americanas, 4,8. Se considerasse os 4,8 das americanas aqui, ele teria 26 bilhões de lucro. E se ele tivesse 26 bilhões de lucro, esse percentual seria ainda maior. Vamos fazer a conta? Vamos pegar aqui o preço, está aqui, ó, valor de mercado. E vamos pegar o lucro. Então, vamos dividir aqui, ó, considerando a parte das americanas. 26 mil, tá? Dividido por 133. 133, 270. Isso, né? 19,5 é o LP, o Earning Yield, digamos assim, recorrente do Bradesco. Porque aí a gente está tirando esse efeito sazonal do que aconteceu dos americanos lá, que tem o valor que tem de empréstimo do Bradesco, ele está desconsiderando o lucro ali que ele nem vai receber. 19,5. Me encontra um investimento que você tem uma rentabilidade de 19,5% em um ano. Não esse CDB de banco falido e quebrando aí que vocês encontram. Ou CDB de curtíssimo prazo, você vai ter que pagar um baita imposto da renda e no fim das contas vai te dar um retorno bem menor. Um investimento decente, que pague 19,5%. Com nível de solidez do Bradesco. Não tem. Então é por isso que a gente vê, por isso que eu vejo essa ação tão barata. Vamos passar para o próximo indicador aqui, tá? Então o PL é um bom indicador para você olhar e o LP também, que é o Earning Yield, tá? Próximo indicador que você pode olhar e que, poxa, tem muita barganha, inclusive Bradesco é uma delas, nesse sentido. É o indicador do PVP. O que é isso? Preço em relação ao valor do patrimônio, tá? Então eu pego o preço de todas as ações na bolsa e divido pelo valor do patrimônio da empresa, valor patrimonial por ação da empresa. Ou eu pego o valor de mercado, que nada mais é que o preço de todas as ações na bolsa, dividido pelo patrimônio líquido, que é o quanto vale, qual é o valor patrimonial da empresa. Inclusive, vamos fazer o teste. Ó, se eu pegar aqui, ó, 133, 270, 0,27 e 499 dividido por 158, 741, 264,000, eu vou chegar em um PVP de 0,84, enquanto aqui está o PVP 0,89. Eu devo ter preenchido algum valor errado aqui, algum númerozinho eu devo ter confundido aqui, mas você entendeu a lógica, tá? 0,80 e pouco. E basicamente você chegou aqui em 0,89. O que isso significa? Que o preço da ação está sendo negociado com desconto na bolsa. Ou seja, a empresa está valendo menos do que quanto vale o patrimônio dela na bolsa. Aí você pensa, poxa, faz sentido essa empresa ter um valor na bolsa menor que quanto vale seu patrimônio atual? Não. Por que não? Basicamente, porque a gente pega o histórico do Bradesco de lucro e você vê que sempre dá lucro, inclusive esse lucro é crescente. Ah, Vinícius, mas no terceiro trimestre a empresa está apresentando um índice de inadimplência um pouco mais elevado. No quarto trimestre aconteceu o XYZ. Não importa se o negócio dá 1 bilhão de lucro, que 1 bilhão é pouco para a situação do Bradesco. Em 2009 ele já tinha 8 bilhões de lucro. Se der 1 bilhão de lucro, não faz sentido ter esse PVP igual a 1. Esse PVP menor que 1, quer dizer, esse PVP menor que 1 só faria sentido se a empresa dá prejuízo. Porque se a empresa dá prejuízo, você pode supor que, bom, o preço da ação, ou melhor, o patrimônio da empresa vai diminuir com o passar do tempo, porque essa empresa só queima a caixa, só gera prejuízo. Então, eu não vou pagar um preço maior do que quanto vale aquele patrimônio ali, porque a empresa dá prejuízo. Como é que ela vai crescer dando prejuízo? Não tem como, ela vai decrescer. Esse patrimônio vai cair, então eu vou pagar um preço menor que o patrimônio para eu querer investir. Não é o caso do Bradesco. Inclusive, um parêntese, eu não estou falando aqui para você que é só você olhar esses dois indicadores e você sair investindo que vai dar certo. Não. Agora, empresa decente, com lucro, com resultado, com
dentro de um setor mais previsível, setor de energia, setor bancário, setor de seguros, setor de telecomunicações, que não são muito chegados, mas setor de água e saneamento, principalmente esses, não faz sentido você ter uma ação com PVP menor que 1. Se a empresa tem lucro e se ela tem um endividamento controlado, um endividamento tranquilo. Entende? Então, quando você olha esses dois indicadores, você vê, caraca, aqui está com um earning yield de quase 20%. Aqui está valendo menos quanto vale o patrimônio. O negócio deu lucro de 20 bilhões esse ano, poderia ser 26, lucro recorde se não considerar as casas americanas. E tem lucro crescente com o passar do tempo. Que bizarrice é essa? É uma bizarrice chamada altíssima margem de segurança. Ação com altíssima margem de segurança. Tá? Qual é o exemplo de uma empresa com baixa margem de segurança? Deixa eu achar uma aqui para mostrar para você. Aqui, achei. Alpargatas. Alpargatas está aqui, ó. Olha o PL, 52. PL, 52. Dívida bem esticadinha, não tem rentabilidade ridícula, uma margem de lucro muito pequena. Então, lucro caindo 20% ao ano nos últimos 5 anos. Então, é outra história. É outra história. Vinícius, e por que estão tão baratas? Pessoas com medo vendendo? Exatamente. Benjamin Graham, 50 anos atrás, já dizia: o mercado ele alterna entre um maníaco depressivo, o estágio hoje dos investidores, e, esqueci o termo, mas aqueles investidores eufóricos que só querem saber de comprar tudo e os preços das ações vão lá para a lua. Qual que é o melhor momento de você comprar? Exatamente quando os maníacos depressivos estão em vigor, agora. Agora. E como garantir que a ação vai efetivamente se valorizar baseado nesses cálculos? Não há garantias na vida, meu amigo. Você cresceu. Tem um recado para você. Você cresceu. Não tem garantia nessa vida, não. Não é nem garantido que você vai acordar amanhã, sabia? Você pode morrer essa noite. Vinícius, não fala isso, bate na madeira. É real, gente. Vão acordar. Que idade vocês têm? Não tem garantia nessa vida, não. Entretanto, não há razão para essa ação não valorizar. Se ela tem uma boa rentabilidade, se ela tem um endividamento super controlado e se ela tem um preço muito baixo. Você vê isso historicamente, você vê isso logicamente, você vê isso no Brasil, você vê no exterior, mas garantia não há. Não há garantia nem na renda fixa. Vi agora há pouco, eu falo bastante que eu não invisto em fundos de papel, fundos imobiliários de papel, tem um CRI aí que deu calote. E alguns fundos de papel tiveram um impacto daí até 7% no patrimônio. Calote. Então, nem a renda fixa é garantida. Tudo tem um risco. Você tem que saber analisar risco e ver qual é a melhor relação risco-retorno. Então, repito, quer dizer que um PL baixo, um PVP baixo, quer dizer que a ação vai subir? Não. Não quer dizer. Quer dizer que você tem maior margem de segurança e, historicamente, quando a gente olha décadas, séculos, a gente vê o quê? Que essas são as ações que mais se valorizam. Só que você não sabe se essa ação vai se valorizar. Pode ser que a empresa piore. Então, você tem que diversificar os seus investimentos. Entra outras questões aqui, tá? Mas, quanto maior a tua margem de segurança, quanto menor o preço em relação ao lucro, maior a tua margem de segurança. Quanto maior a tua margem de segurança, maior o teu retorno em relação ao risco que você corre. É um dimensionamento de risco-retorno. E se você quer investir, você quer fazer o quê? Colocar o seu dinheiro para trabalhar por você no seu lugar. Você não quer ficar toda hora olhando os seus investimentos. Então, você precisa ter margem de segurança. Senão, você vai investir nesse monte de empresa que é só promessa para o futuro. Você vai ter que ficar olhando, meu Deus, será que faz... E agora? Será que a empresa está boa? E agora? Será que continua boa? E agora? Será que é hora de sair? E você fica nessa apreensão. Não, poxa. A lógica do investimento é que você tenha uma nova fonte de renda para você usar no futuro, não agora, certo? E que esse dinheiro trabalhe para você no seu lugar, não você ficar pinote toda hora olhando para os seus investimentos. Tá? E também destaco que isso não vai garantir com que você vá conseguir lucrar nas altas quedas da bolsa. Essa aqui é uma parte da fração. Você precisa investir em ações, anti-ações, executar técnicas específicas para que você consiga lucrar nas altas quedas da bolsa. Agora, estou te mostrando aqui uma parte do bolo. Estou te mostrando aqui as ações que fazem mais sentido você investir dentro da sua carteira que você vai ter junto com anti-ações. Tá? Então, são coisas completamente diferentes. Quando você foca em ações com alta margem de segurança, você tem menos oscilação, menos volatilidade e você tem um nível de segurança muito maior.
sabendo que a premissa básica para você conseguir lucrar nas altas casas da bolsa é não perder dinheiro, você precisa focar nessas ações com maior margem de segurança, tá? Então, um resumo desse nosso vídeo aqui. Primeiro, foca em ações de empresas lucrativas. Ponto. A ação acompanha o lucro. A ação só sobe se o lucro sobe. Certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, foca em ações baratas para você ter margem de segurança no seu investimento. Para não acontecer o que aconteceu com a Ultrapar. O lucro caiu, a ação despencou. Você tem que estar investindo numa ação que o lucro pode cair e a ação não vai desabar junto. Porque o preço já está tão defasado que não tem por que a ação cair mais. Certo, gente? Se fez sentido para você esse vídeo, eu tenho um convite importante para te fazer. Se você quer aprender efetivamente o passo a passo que faz qualquer pessoa conseguir lucrar nas altas casas da bolsa, saber combinar essas ações com alta margem de segurança, ações baratas, com anti-ações, quais as técnicas que você usa para conseguir ter esse tipo de resultado, para ser um investidor sempre em alta, um investidor sempre em alta de verdade, eu vou promover agora nos próximos dias um evento online, gratuito e sem enrolação, onde eu vou mostrar inclusive uma carteira exemplo para você, o histórico de rentabilidade, quanto que rende acima das ações, qual a volatilidade, tudo isso para que você efetivamente consiga lucrar nas altas casas da bolsa. Como que você faz para participar desse evento gratuito? É só você clicar no link que está na descrição desse vídeo, apertando o link que está na descrição, você insere seu e-mail, entra no nosso grupo VIP no WhatsApp para você receber todos os presentes, materiais extras, materiais complementares. A gente vai mandar tudo por lá, então entra no WhatsApp e fica lá, certo? Para você participar desse evento e começar efetivamente agora a lucrar nas altas casas da bolsa, tá bom? E após fazer sua inscrição pelo link na descrição, volta aqui, clica em gostei, compartilha com 5 amigos esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho que eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.